Prepare-se. Prepare-se para o novo. Prepare-se para uma experiência completa. Prepare-se para reiniciar você. Olá! Muito feliz por você estar aí, estar aqui conectado com a gente. Esse é o Reset Experience. A gente ainda continua aqui sozinho, né? Tá vazio. Mas que bom que as redes sociais, né? A internet existe e você pode estar conectado com a gente. O Reset não parou, o Reset continua. E é por isso que nós estamos aqui. Se você ainda não nos acompanha, nos siga nas redes sociais. Instagram, procura lá o Reset. Facebook, YouTube, siga nosso canal, ative o sininho e não esqueça também de compartilhar. Se isso é bom para você, vai fazer bem também para outras pessoas. Bom, nesse momento eu irei cantar, eu irei louvar a Deus. Eu sei que a nossa vida ela é cheia de tribulações, é cheia de alegria também, né? A gente costuma falar um pouco das tribulações. Nossa vida é cheia de alegria, então a gente vai agradecer a Deus, a gente vai declarar que a gente vai louvá-lo, vai agradecê-lo, mesmo em meio a circunstâncias adversas. A gente tem sim motivo para agradecer a Deus, porque Deus é quem está no controle de tudo e a gente pode se alegrar nele todos os momentos. Eu tenho um Deus que nunca vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A gente pode se alegrar no Senhor em todos os momentos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
É difícil a gente perder algo que a gente ama, perder algo que a gente planejou ter, e a gente fica muito chateado. Mas a verdade é que Deus está no controle, e Ele estando no controle, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Às vezes a gente está acomodado com uma situação, com alguma coisa, e Deus sabe o que Ele quer? Ele quer dar algo novo, Ele quer dar algo melhor para a gente, e a gente fica segurando. Deus quer dar muito mais para você e para mim, daquilo que você imagina. Deus quer dar o Espírito Santo para você ser uma luz nesse mundo, para você influenciar o mundo inteiro. Você, Deus quer encher você do seu Espírito Santo, para que você possa frutificar e você possa ser um representante de Deus aqui nessa terra. Deus quer te dar algo novo. O que você quer de Deus? Deus tem algo especial para você. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui, vem Deus. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Deus, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, oh. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Deus, faz meu coração arder de novo. Ressuscita, Deus, purifica, visita minha alma, muda tudo e traz o novo de ti. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Que essa seja a minha e a sua oração. Reset, você começa agora.
Não importa quem você é. Nem onde você está. Você sempre pode dar um reset. E aí galera, tudo bom? Eu sou o André, que bom estar reencontrando vocês aqui no Reset. É uma pena que por enquanto online, mas mal posso esperar para a gente estar presencial. Não vejo a hora dessa pandemia acabar, sair essa vacina logo e eu poder dar um abraço em vocês aqui presencialmente no Reset. O motivo de eu estar aqui hoje é para fazer um convite para vocês. Vocês já ouviram falar do Prayer? Sim, o Prayer é uma parte do Reset que cuida de oração intercessória. A gente ora pelos outros, ora por nós, pelo grupo, pelo projeto. E se você tem uma oração que é aquela coisa que você quase não tem fé para acreditar que vai acontecer, você tem que colocar no Prayer. Quando funciona o Prayer? Todo domingo às 11 horas da manhã. E como você faz para participar? É muito simples. Você vai entrar lá, www.resetexperience.org, vai clicar na aba Prayer, e aí, clicando lá às 11 horas, você já vai estar automaticamente no grupo de Zoom, que vai fazer parte desse grupo. Agora a gente está entrando numa nova série, serão 7 domingos, 7 semanas, e vai falar sobre o quê? Orações extraordinárias que estão narradas na Bíblia. Você quer conhecer essas histórias de homens e mulheres que fizeram a diferença e colheram os frutos da comunhão, da oração com Deus? Entra lá, domingo, mal posso esperar. Eu também quero saber dessa série que eu não sei ainda. Então, você já sabe o dia e o horário, é só clicar lá. Aquele abraço. Fique agora com o Reset. Você começa agora. Resete sua mente. Resete sua vida. Resete sua história. Resete você. E aí, legal que você está conectado com a gente de novo, seja muito bem-vindo. Esse é o Reset, a gente está online nesse período de pandemia. Infelizmente a gente não pôde estar juntos aqui, mas vai ser muito legal você estar junto com a gente em breve aqui, né, fazendo parte desse movimento que está fazendo diferença na vida de tanta gente. O Reset é um movimento jovem com centralidade em Jesus e aqui a gente tenta discutir, conversar, dialogar a respeito dos ensinamentos de Jesus. E hoje eu queria falar um pouquinho de um episódio da vida de Jesus com vocês, um episódio muito curioso da vida de Jesus, porque Jesus ele vai ter algumas falas de provocação. Jesus era um cara assim, ele estava no meio da multidão, ele estava o tempo inteiro provocando as pessoas. Evidentemente, o objetivo dessa provocação é tentar tirar aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus da zona de conforto, né? Porque a gente está o tempo inteiro buscando viver uma zona de conforto em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e na religião não é diferente. A gente conhece a Jesus, a gente ama a Deus, a gente se entrega completamente, mas o tempo vai passando, e a gente vai relaxando, e a gente vai ficando nessas áreas, umas áreas mais cinzentas da vida espiritual, né? Vai buscando essas áreas de conforto, e a gente deixa de viver aquele amor, aquele calor, aquela intensidade de fé quando a gente conhece e se converte logo no início da vida. E Jesus, ele está o tempo inteiro provocando as pessoas, tentando levar as pessoas à reflexão para ver se elas reagem, porque de certa forma, grande parte do público de Jesus está vivendo de forma estagnada, de forma travada, a vida está empatada, e Jesus então olhando para eles com amor, com compaixão, tenta provocá-los para ver se eles conseguem reagir e voltar a ter aquele primeiro amor, aquele calor, aquela paixão, não só por Deus, mas pelo Evangelho e pela missão que Jesus desafiou seus discípulos a viverem aqui nesse mundo. Eu estou falando sobre isso porque no nosso mundo hoje as coisas são mais ou menos parecidas, né? Eu costumo ver muita gente assim que está muito próxima a mim, muitas vezes nessa perspectiva da vida espiritual, a vida empatada, a vida travada, a vida sem reação, né? Ama Deus, né? Ama Jesus, fala de Jesus, mas do ponto de vista de sua vida, está com a vida travada. Parece que começa o ano, termina o ano e espiritualmente
na nossa busca com Deus, na nossa experiência com Deus, parece que tudo continua na mesmice, tudo continua numa calmaria, parece que a gente não tem aquela energia, porque quando a gente abre a Bíblia ali, o livro de Atos principalmente, a gente vê os discípulos com uma energia, né, reagindo diante da sociedade, preocupados em mudar e transformar a sociedade, mas hoje a gente vê um cristianismo estagnado, parado, é um cristianismo doente. A gente viu um momento na nossa história onde a gente dizer que é cristão já não é muito legal, né? Já dá um pouco de medo, um pouco de vergonha. E eu imagino que Jesus tinha outra coisa em mente quando ele desafiou seus discípulos a irem pelo mundo, falando do reino de Deus, falando de que o mundo pode ser um lugar melhor, propagando essa mensagem de esperança que é o Evangelho, enfim. O texto que eu queria ler com vocês hoje está lá no Evangelho de Mateus. E é uma declaração de Jesus no meio de uma parábola. Os discípulos estão ali reunidos, Jesus começa a contar uma parábola, a parábola do semeador. E depois que ele termina de contar a parábola do semeador, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa parábola também hoje, Jesus faz uma declaração. Eu queria ler essa declaração com vocês, porque é uma declaração provocativa, é uma declaração que ele está falando aos ouvintes ali, aos seus discípulos e ao outro público que está ali junto com eles, né? Então temos ali dois públicos bem distintos, e eu queria ler com você, está lá em Mateus, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E os discípulos perguntaram para Jesus, está ali no verso 10, perguntaram o seguinte: Jesus, por que você fala em parábolas? Por que você não dá na real, não fala na lata? Por que você fica dando rodeio, contando historinha para as pessoas? E aí Jesus responde, né? Eu falo por parábolas por uma única razão, está no verso 13. Porque vendo, as pessoas não veem. Ouvindo, de fato, as pessoas não ouvem e nem entendem. Entende o problema? Eu não sei que tipo de pessoa você é, mas tem gente que é assim. Tem gente que tá na cara a informação para ele não consegue perceber. Jesus está falando que no mundo existe uma categoria de pessoas que tem uma dificuldade em entender com simplicidade o Evangelho, entender aquilo que está na cara deles, a realidade do Evangelho, porque o Evangelho é uma coisa curiosa. O Evangelho fala sobre Deus, fala sobre a esperança, mas fala sobre o ser humano, fala sobre a gente. O Evangelho fala o quanto a gente precisa de salvação, o quanto a gente precisa de ajuda, o quanto a gente precisa de Jesus, né? Fala sobre a realidade do mundo que está ao redor, que é uma realidade caótica, que é uma realidade sem esperança, sem Deus, mas é uma realidade que Deus olhou e falou, eu quero mudar essa realidade. E Jesus é a pessoa que foi enviada por Deus para mudar essa realidade, e Jesus depois enviou a gente, né, os discípulos, para se somar a Deus nesse processo de mudar realidades. Porque existem pessoas que, infelizmente, têm dificuldade de enxergar o óbvio. E Jesus está falando, olha, eu tenho que contar da forma mais simples possível. Eu tenho que contar histórias para que essas pessoas enxerguem o óbvio. E a história que Jesus está contando aqui, nesse momento, é uma ilustração. A famosa parábola do semeador. Ela vai acontecer nos 3 evangelhos sinóticos, né? Ela vai estar ali. E a parábola do semeador, ela é incrível, porque Jesus diz assim, tinha uma multidão reunida ao redor dele, tá legal? E aí ele começa dizendo a parábola no verso 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo que o semeador saiu a semear. E quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte da semente ainda caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo que brotou, porque a terra não era profunda, quando saiu o sol, as plantas não aguentaram o calor, queimaram porque elas não tinham raízes. Uma outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e eles sufocaram as plantas. E uma outra parte ainda caiu em boa terra e deu boa colheita a uma grande quantidade. Legal, né? Jesus está falando de algo muito comum
para as pessoas daquele tempo. Eram pessoas que viviam na roça. Hoje a gente não vive mais na roça, hoje a gente vive em cidades grandes, mas o meu pai, ele viveu na roça. E eu lembro de ele me contar dos meus avós ali cultivando o solo, colhendo um pouco de coisas que a terra produzia para comercializar e fazer algum dinheiro para poder manter a família. Hoje a gente não vive muito essa lógica, mas naquele tempo, aquelas pessoas entendiam de maneira muito clara essa ilustração de Jesus. Jesus tentando explicar de uma forma bem simples, algo muito profundo, porque aquelas pessoas tinham certa dificuldade de entender, de enxergar aquilo que era óbvio aos olhos delas. Jesus, mais à frente na parábola, ele vai explicar o que significa cada elemento ali, pelo menos duas coisas Jesus faz questão de deixar muito clara. Uma é a semente. A semente é o evangelho. E o evangelho é algo interessante porque o evangelho ele é indistinto, é uma semente, né? E ela é igual, todas as sementes no mesmo pacote, no mesmo saco ali do semeador são iguais e todas as sementes têm potencial de produzir frutos e frutos em abundância. E o outro elemento que Jesus coloca na parábola é o solo. O solo é que muda. E Jesus vai dizer que o solo é o tipo do coração, o tipo de coração que a gente tem. Em outras palavras, o tipo de gente que a gente é, o tipo de pessoa que eu e você somos. E como nós vamos reagir diante dessa semente que é o Evangelho. Jesus vai dizer então que existem pelo menos 4 tipos de pessoas diferentes, 4 tipos de corações diferentes, 4 tipos de reações diferentes diante do Evangelho. E é evidente que Jesus, ao fazer isso, ele está provocando as pessoas ali que estão ouvindo. Porque o objetivo de Jesus não é simplesmente qualificar ou discriminar. Olha, você é um tipo de gente melhor, você é um tipo de gente pior. Jesus não está fazendo isso. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, ele está querendo que os seus ouvintes olhem para aquilo que ele está dizendo e reflitam. E pensem a respeito de si mesmos. Jesus quer que as pessoas olhem para dentro de cada uma delas, dentro de si mesmas e digam assim, que tipo de coração é o meu? Que tipo de reação eu tenho diante do Evangelho, entende? Porque o objetivo de Jesus não é que aquela pessoa que tem o coração tipo o caminho duro, aonde vem a ave e come a semente, permaneça com o coração caminho duro. Não, porque diferente do solo, eu e você, a gente pode repensar, recriar, recomeçar, entende? Jesus quer que a gente olhe e identifique quem a gente é, para que a gente possa experimentar algo melhor, para que a semente do Evangelho possa frutificar e para que o seu coração possa ser mudado. Jesus está querendo que os seus ouvintes olhem para si mesmos e percebam o quão doente, o quão frio, o quão duro, o quão cheio de espinhos, o quão sem profundidade é o coração de cada um de nós, para que a gente possa ter um novo coração, ter o desejo de ter um novo coração e para que a semente do Evangelho possa germinar nesse coração e frutificar de maneira abundante. O triste nessa história, nessa parábola de Jesus, ou nesse comentário que Jesus faz, ele vai dizer assim, que essas pessoas, muitas dessas pessoas que têm a dificuldade de enxergar o óbvio, elas persistem em não querer enxergar o óbvio. E aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Porque uma coisa é eu não enxergar o óbvio porque eu não percebi. A outra coisa é eu não enxergar o óbvio porque eu não quero enxergar. Entende a diferença? Jesus ainda falando sobre esse tipo de gente que quando vê, não vê, sabe? Que quando ouve, não ouve. Ele dá um passo além. Ele provoca um pouco mais. Ele vai dizer que essas pessoas vivem nessa condição porque existe um problema de fato no coração. Ele vai dizer e vai explicar que o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Sabe o que é isso? Má vontade. Má vontade é um negócio diferente de boa vontade, entende? Quando a gente pensa em alguém que tem boa vontade, a gente pensa em alguém que quer fazer o bem, alguém que quer mudanças, alguém que é solidário, alguém que quer experimentar transformações ou quer que outros experimentem transformações, sabe? A pessoa de boa vontade é aquela pessoa que está junto o tempo todo, que topa desafios, que topa sonhar junto, que topa crescer junto, sabe? A pessoa de boa vontade é esse tipo de gente. A pessoa de má vontade não é nada disso.
Pessoa de má vontade é aquela pessoa que vai se tornando obtusa, sabe? Fechada em si mesma. É aquela pessoa que diante de algo não reage, porque não está afim de reagir, não está afim de sair da sua zona de conforto. Talvez por questões pessoais, ou porque ela está cansada da vida, ou porque ela está machucada pela vida, ou porque ela está simplesmente numa estagnação, onde ela se acostumou com a vidinha que ela tem, e está bom do jeito que está, e ela não quer sair daquilo. Jesus está falando que o grande problema das pessoas que, diante do óbvio, não conseguem enxergar o óbvio, é porque o coração delas são o coração de pessoas que não existe mais uma boa vontade. Entende? O que é incrível nas palavras de Jesus é o que vem na sequência. Porque às vezes eu olho para mim e falo assim, que às vezes eu sou preguiçoso, né? Às vezes eu tenho má vontade de fazer algumas coisas. Outro dia o Jabes me convidou para correr com ele e com o André na Avenida Paulista. E eu pensei, eu tenho má vontade em correr na Paulista, porque correr não é um negócio que tá conectado comigo. É um desafio muito grande para mim. Sair e fazer uma corrida de 15 quilômetros, eu não consigo, mesmo começando devagarinho. Eu não tenho muita vontade para isso, entende? Eu acho que Jesus está falando sobre esse tipo de conflito que a gente vive diante do Evangelho, né? Mas aí Jesus vai fazer o extraordinário aqui, ele vai dizer assim, se não fosse assim, se o coração dessas pessoas não fosse um coração de má vontade, sabe? Se não fosse um coração insensível, se não fosse assim, então elas poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converter. E eu os curaria. Olha que incrível. Isso aqui é incrível, porque Jesus, ele, depois de fazer toda aquela provocação, tentar levar os seus ouvintes a essa reflexão sobre que tipo de pessoa eles de fato são, Jesus fala, porque se fosse diferente, se vocês permitissem, se fosse diferente, então vocês seriam capazes de ver, de ouvir e entender com o coração. E aí as duas palavras finais aqui, se converter, entende? Quando eu leio esse texto aqui, parece que Jesus está dizendo assim, que existe pessoa que está seguindo ele, pessoa que está ouvindo ele, pessoa que está sentada no pé dele e não é convertido. E Jesus está tendo que contar histórias para ver se consegue tocar o coração dessas pessoas, porque é um coração insensível. E eu acho que o grande problema do cristianismo que a gente vive hoje, do momento de sociedade cristã que a gente vive hoje, é que tem muita gente dentro da igreja que continua sendo insensível, que tem um coração insensível, que tem má vontade, entende? Está lá ouvindo o pastor pregar, está lá levantando a mão para cantar, está lá até engajada em um outro projeto, mas o coração é insensível, entende? E o mesmo problema do tempo de Jesus parece que está presente hoje, e então eu imagino que as mesmas palavras de Jesus cabem hoje para a gente. Jesus, de certa forma, essa história tão antiga, continua desafiando a gente, continua desafiando eu e você para refletir sobre que tipo de pessoa a gente é, que tipo de coração a gente tem, se é um coração sensível ou insensível, se é um coração cheio de boa vontade ou um coração de má vontade. Porque quando a gente permite e enxerga o óbvio diante dos nossos olhos, e a gente está disposto a partir do momento que a gente enxerga o óbvio, porque a partir do momento que a gente começa a enxergar o óbvio diante dos nossos olhos, e presta atenção, o óbvio sempre é quem a gente é. O óbvio é aquilo sobre a gente que a gente não quer ver. O óbvio é aquilo que quando eu olho para mim eu falo, eu não gosto disso, e eu finjo que isso não existe em mim. Ou eu vou encontrando desculpas para continuar vivendo aquele tipo de vida. O óbvio sobre quem eu e você somos de fato. É sobre esse óbvio que Jesus está falando.
Jesus está falando assim, você sabe que quando você olha para o espelho, você não vê o que você precisa ver. Quando você está falando, você não ouve o que você mesmo está dizendo. Entende? Jesus está falando sobre a gente. Porque Ele quer que a gente experimente algo diferente. Ele quer que a gente se converta. Porque é só através dessa conversão, é só através desse retorno para Deus, dessa mudança de coração, né, de solos insensíveis, solos doentes, para solos férteis, né, é que essa semente vai frutificar. E aqui ele termina dizendo assim, eu os curaria. Ele está dizendo que ele está a fim de fazer mudanças em você, entende? Ele está a fim de curar a sua vida. Jesus está dizendo assim aos seus ouvintes, se vocês permitirem, se vocês olharem para o óbvio, então eu vou curar vocês. Porque o único jeito de a gente obter cura é quando a gente tem a consciência do quão doente a gente está. E para a gente saber o quão doente a gente está, a gente tem que olhar no espelho para a gente de cara limpa, de cara lavada, sabe? Sem medo de olhar para a gente, sem medo de olhar para os nossos temores, medos, demônios, para as coisas feias que estão dentro de nós. Quando você não tiver medo de enxergar esse óbvio sobre quem você é, e quando você não tiver medo de olhar para Jesus e falar, eu preciso de cura, eu preciso de ajuda, quando você se converter a Jesus, então tudo seria... Quando você se converter a Jesus, então tudo vai ser extraordinário na sua vida. Meu convite para você hoje é para que você reflita sobre essas questões de vida. O meu convite para você hoje é para que você reflita sobre essas questões. Reflita sobre quem você é, sobre em que estado está o teu coração, que tipo de solo ele é, né? Como ele reage diante da semente do Evangelho. Porque o Evangelho, quando ele cai num coração, quando ele alcança um coração, cai num solo fértil, ele produz de forma abundante. E o sonho de Jesus é para que todos os seus discípulos e para que todas aquelas pessoas que estão ouvindo ele naquele lugar sejam transformadas com essa mensagem de esperança. Eu não tenho dúvidas que o desejo de Jesus para aqueles ouvintes, aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, o desejo de Jesus para a gente hoje continua sendo o mesmo, é de que a gente perceba o quanto a gente precisa dele, o quanto a gente precisa estar conectado com ele, o quanto a gente precisa de transformação interna, porque no momento em que você se converter a Jesus, ou seja, no momento em que você reposicionar toda a sua vida na direção de Jesus, ele vai curar todas as tuas enfermidades, ele vai curar o teu coração, ele vai mudar o tipo de solo que é o teu coração, para que o Evangelho possa frutificar e para que essa má vontade seja transformada em boa vontade e para que essa coisa insensível que muitas vezes o nosso coração se torna, seja mudado para algo sensível às realidades que estão ao nosso redor. Porque o Evangelho é assim, o Evangelho não tem a ver só com você, o Evangelho tem a ver como você lida com o que está ao redor. Eu imagino que o desejo de Jesus, ao provocar aqueles ouvintes naquele momento, é um desejo que ecoa até os nossos dias. São palavras de Jesus que têm como objetivo provocar a gente, para levar a gente a uma reflexão sobre quem a gente é e sobre o que o Evangelho pode fazer na nossa vida se a gente permitir que Jesus transforme e mude o nosso coração. Eu queria desafiar você a avaliar sua vida, a refletir sobre quem de fato você é, a chegar num espelho, olhar de frente para o espelho e olhar e encarar você de fato como você é. E se converter a Jesus, reposicionar toda a sua vida a Jesus e buscar nele, gritar para ele, clamar por ele, pedir por ele para que ele te cure, para que ele te mude, para que ele transforme você, para que ele transforme o seu coração, para que o Evangelho possa produzir muitas sementes, muitos frutos através da sua vida. Que Deus possa te abençoar. Senhor Deus, muito obrigado porque de uma maneira incrível essas palavras de Jesus nos provocam, nos levam à reflexão. Jesus está querendo que a gente pare de ter má vontade,
pare de ser insensível e comece a enxergar o óbvio sobre nós mesmos, o óbvio sobre a vida que está ao nosso redor, sobre esse mundo que nos leva a viver algo que está distante do teu plano, do teu sonho, do teu propósito para a vida de cada um de nós. Então, Senhor, ajuda essas pessoas que têm dificuldade de enxergar esse óbvio a começarem a enxergar, pessoas que têm dificuldade de ouvir a tua voz, possam ouvir a tua voz, Senhor. Ajuda essas pessoas. Ajuda a gente que tem um coração duro que nem chão batido ou um coração com um solo pedregoso que não permite que o evangelho frutifique, ou essas pessoas que são sufocadas, né, pelas provas da vida. Ajuda a gente, Senhor, a crescer, a amadurecer, a frutificar, a produzir os frutos do evangelho em nossa vida, os frutos dessa semente que é lançada por Jesus desde lá do tempo dele até os dias de hoje, e que tem mudado a vida de tanta gente. Ajuda, Senhor, muda o nosso coração para que o nosso coração também possa produzir esses frutos. Eu queria pedir de uma maneira especial por todo mundo que está conectado nesse vídeo. O Senhor conhece a vida de cada um, as necessidades de cada um, as dificuldades, os desafios que cada um de nós aqui enfrentamos ao dia a dia. Eu sei que tem gente sofrendo por questões de dinheiro, faltando dinheiro porque está faltando emprego, Senhor. Eu sei que tem gente que está sofrendo problemas de saúde. A gente está vivendo uma pandemia cruel aí. Eu sei que tem gente sofrendo com muita coisa de saúde, tem gente aterrorizada por essa pandemia. Senhor, eu sei que tem gente sofrendo nos relacionamentos. Cada um tem um tipo de dor, cada um tem um tipo de sofrimento. Senhor, ajuda essas pessoas, ajuda todos nós a enxergarmos o óbvio, de que precisamos de Jesus em nossas vidas. Cuide de cada um de nós, Senhor. Abençoa todo mundo que está se conectando com esse movimento aqui, que é o Reset, que esse movimento possa crescer ainda mais aqui em São Paulo e mudar ainda mais histórias, ainda mais vidas, Senhor. Obrigado pelo teu filho Jesus, por ele ter vindo nesse mundo, mas por favor faça que ele volte logo. Está difícil viver nesse mundo, está difícil dizer que a gente é cristão nesse mundo onde o cristianismo se tornou banal. Ajuda a gente a viver um cristianismo genuíno, Senhor, a cada dia, a cada momento. É isso que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Gente, muito obrigado porque você está aí conectado com a gente, está se envolvendo com o Reset, está interessado nos nossos projetos. Você viu agora de pouco o André Berti falando sobre o Prayer. Eu queria desafiar você a estar conectado no domingo agora, dia 11, para o primeiro tema do Prayer aí, que vai ser uma das orações mais incríveis aí. Então, é isso. Esteja conectado com a gente, entra no nosso site, se conecta nas nossas outras ações, tem ações de impacto social, tem os grupos de crescimento espiritual, enfim, você é muito bem-vindo aqui no Reset. Fica com Deus, tenha um bom fim de semana, tenha uma boa semana pela frente. Reset, você começa agora.